Então vamos falar agora sobre o pilar de vendas. Por que que o pilar de vendas é importante para os médicos? Primeira coisa a se entender é que se você quer se ver como empresa, e empresa é a única forma de você não depender de uma coisa só, por exemplo, só do seu consultório, só do seu consultório não, só das suas consultas para viver. Então no futuro você vai ter que estruturar melhor essa empresa, né? Quando você não depende só das consultas, só do seu trabalho, a sua empresa consegue sobreviver mesmo que você não esteja nela. E para se ver como empresa, é preciso entender também que nenhuma empresa sobrevive sem venda. Se ela não vender, ela não tem o combustível básico para ela sobreviver, certo? Então não existe, já podemos combinar então que não existe empresa sem venda. Essa é a importância do pilar de vendas para a sustentabilidade e o crescimento da sua clínica. Mesmo que o termo venda soe estranho para você no contexto de saúde, é fundamental que entender que sem uma estratégia de captação de paciente, a clínica ou o consultório que você tem não vai se manter financeiramente. É como ter um departamento de vendas na prática mesmo, uma ação comercial intencional para garantir o caixa da empresa. E quando você investe em marketing, divulgação ou outras ações para você conquistar novos pacientes e retê-los, e compara o lucro que essa conquista gera, você tem o ROI. O ROI é um acrônimo para retorno sobre investimento. Guarda esse termo que ele é um dos indicadores que você precisa ter na sua empresa médica. E benefícios que a gente pode visualizar com as vendas acontecendo e quando a gente tem ROI positivo, quando a gente tem um retorno positivo de investimento, né? A possibilidade de reinvestir na qualidade do atendimento é um dos pontos, porque quando o médico tem um fluxo constante de pacientes, ele consegue reinvestir em estrutura, em equipamentos, em equipe multidisciplinar, em treinamentos dessa equipe ou para ele, como líder ou como gestor, ou pode contratar uma equipe que seja que tenha líderes, né, gestão para ele. Tudo isso vai significar oferecer um serviço de mais qualidade, de mais excelência. Então, um serviço cada vez melhor. Então, o ROI das vendas, quando ele é saudável, ele traz mais recurso para aprimorar a qualidade da sua clínica, da sua prática. Outro benefício é a conexão com outras áreas da clínica. Então, um bom retorno sobre a captação dos seus pacientes, ele permite você investir em tecnologia, em marketing ético, em melhorias no seu atendimento e ações de humanização, fortalecendo aquela experiência toda que o paciente pode ter com você e com a sua clínica. E quando eu falo de marketing ético é porque algumas pessoas começam a apelar para o marketing como se achasse que o marketing mais, entre aspas, aí, agressivo fosse o que converte as pessoas. Mas o importante não é só converter, você precisa converter a pessoa num cliente seu e fidelizá-la. Porque você começa a ganhar dinheiro de verdade no que a gente chama de comercial 2, que é quando você vende novamente para a pessoa, né? Quando você atrai ela, você ainda tem um custo de atração. Um outro aspecto importante para a gente entender sobre o retorno de investimento relacionado às vendas é dimensão de análise na saúde. No setor médico, a gente não fala em clientes, né? A gente fala em pacientes. Mas a lógica do ROI é a mesma. O retorno de investimento ele precisa existir porque é uma empresa. Então a gente faz algumas adaptações. A gente tem um outro indicador que você pode anotar aí para você começar a olhar para esse tipo de coisa, que é o CAP, custo de aquisição do paciente, que no marketing seria CAC, custo de aquisição de cliente. Qual é a definição para isso? Quanto, em média, você gasta para trazer um paciente novo para o seu consultório? É isso que você tem que descobrir para saber esse indicador. Qual a importância disso?
Você precisa analisar se o ticket médio dos procedimentos, das consultas, dos tratamentos que você faz e a recorrência são suficientes para cobrir esses custos e ainda gerar lucro para você. A gente não vai falar de lucro agora, mas isso é importante também de entender, né? E como que a gente acompanha o CAP? A gente soma todos os investimentos, considerando marketing. O marketing pode ser offline ou digital, né? Online. Então, marketing como um todo. Anúncios, né? Marketing é a estratégia. Os anúncios são os veículos que atraem as pessoas, né? Participação em eventos, salário de secretária, salário de outros colaboradores, salário de pessoas que trabalham no atendimento. E num período específico que você vai determinar, o ideal é que seja aí 6 meses e 1 ano pelo menos, né? Você precisa de um pouco mais de distância dos seus gráficos para ter uma média bem mais realista, né? Você divide pela quantidade de pacientes que você teve no mesmo período. Então você vai saber mais ou menos, vai contar infraestrutura, aluguel, né? Tudo isso que você precisa. E um salário para você precisa ser contado também nisso. A gente vai ter um conteúdo em breve sobre precificação. Isso é muito importante. Então, se você estiver acompanhando a gente ou aqui ou no Esteto Club, você vai ter acesso a esse tipo de conteúdo e é importante para entender como estruturar isso. Outra questão que precisa ser vista, que está dentro do retorno de investimento, é o valor por paciente no ciclo do tratamento. O que é isso? Isso por definição, é parecido com o LTV, Lifetime Value, que é quanto tempo o paciente continua comprando com você, ele continua usando o seu serviço. Quanto tempo de outros serviços, de outros segmentos, por exemplo, a gente vai falar em quanto tempo a pessoa continua comprando, por exemplo, Netflix. Em quanto tempo, mais ou menos, a gente tem de lifetime do Netflix? É um lifetime value muito longo, porque as pessoas assinam e usam a vida toda, né? Então, o seu serviço, se for um paciente crônico, por exemplo, e você conseguir fidelizá-lo, você tem um lifetime value longo. Então, pensar nisso, LTV, que é valor por paciente no ciclo de tratamento, né? É o VPCT, se a gente for fazer uma sigla. E isso envolve tratamento de longa duração, isso envolve consultas que ele volta a fazer contigo sem ser as consultas gratuitas. Eu não estou falando de consulta gratuita, eu não recomendo consulta gratuita, mas isso é história para outro vídeo. E check-up anual, ou o tipo de procedimento que às vezes ele precisa ir mais vezes para completar o procedimento, né? Qual que é a importância da gente ter isso em acompanhamento? Se o valor total que o paciente gera ao longo do tempo não superar o custo de aquisição dele, o médico está com prejuízo nisso. Então, se por exemplo eu gasto R$ 1.000 para atrair um paciente e ele gasta comigo depois no LTV R$ 800, eu tive prejuízo. E acontece com frequência para pessoas que não fazem a precificação correta. Então é importante entender como isso está funcionando. Isso precisa entrar na conta insumos também, que às vezes você compra em grande quantidade e aí depois isso vai se diluindo, né? E você não sabe quanto você gastou daqueles insumos no seu dia a dia, né? Então é importante quando você compra insumos, calcular quanto você gasta daquilo dentro do seu procedimento. E qual é a estratégia aqui? É manter a relação de longo prazo, oferecendo programa de segmento, para algumas especialidades dá para fazer isso, check-up regular, dá para você ficar lembrando a pessoa do retorno que ela precisa fazer para fazer uma nova consulta, alguma coisa do tipo. Em algumas especialidades, planos de manutenção. E a questão é que você precisa adequar isso à sua realidade. Isso não dá para fazer com todas as especialidades, né? Um ponto muito importante que a gente precisa entender aí, que é um índice importantíssimo para você acompanhar de perto, é a taxa de conversão de agendamento. Então você precisa entender
na prática, assim, quantos pacientes entraram em contato com você, primeiro um número global. Quantos deles foram por WhatsApp? Quantos foram por telefone? Quantos foram por e-mail? Quantos efetivamente marcaram a consulta e quantos desses compareceram à consulta? Ele é um funil, né? Você recebe muitos contatos, menos contatos marcam, menos contatos comparecem, confirmam a consulta. E depois disso, quantos voltam a ser atendidos com você? Por que que isso é tão importante, tão essencial na sua prática? Um consultório ele pode estar recebendo várias solicitações de informação, recebendo contato por indicação, mas se poucas desses contatos resultam em consultas agendadas, há alguma falha de atendimento que você não está vendo ou posicionamento de valor. Às vezes, ou você cobra caro para o que parece que você oferece, ou você cobra muito barato para o que parece. Então, por exemplo, eu tenho um carro que quando eu vou consertar, eu espero lá que o conserto seja mais ou menos R$ 1.800, R$ 2.000. Se eu chego lá e a pessoa cobra R$ 400, R$ 300, eu desconfio que ela nem saiba como é que resolve o meu problema. Se ela cobra 2.500, tudo bem, está mais ou menos na média do que eu pensava, um pouco acima, e aí eu posso até me esforçar a pagar. Se ela cobra 10.000, aí eu preciso pensar mais a respeito. Então as diferenças gritantes, elas são importantes da gente olhar. E a gente só percebe isso quando a gente tem na mão esse tipo de indicador, né? Uma outra coisa importante aqui, que a gente precisa também ter em consideração, é o ticket médio dos serviços. Qual é a definição para isso? O valor médico é o valor médio que um paciente gasta por consulta ou por procedimento. Então, depende da sua especialidade, né? Isso pode variar muito, mas você tem que ter um valor médio. Então, às vezes, você tem a consulta, um procedimento, ou uma consulta mais longa, ou a consulta domiciliar. Você precisa ter um valor médio entre esses tickets todos para saber mais ou menos o seu ticket médio. Isso é importante no negócio, para você ver como ticket médio mesmo. E ele serve para projetar faturamento e dimensionar se você pode e deve investir mais em marketing e infraestrutura, que pode significar, inclusive, novas pessoas no atendimento, que pode ser atendimento do serviço de atendimento do paciente, do cliente, ou pode ser também outros profissionais que contemplem aí, que integrem aí seu time de atendimento, né? E um outro indicador importante da gente ver é o ciclo de marcação até a consulta. O que é isso? O ciclo de marcação até a consulta é entender o ciclo da venda. Qual é a definição para isso? É que o tempo que vai desde o primeiro contato do paciente, ou do seu lead, né, de quem ainda não é um paciente, até a efetiva data da consulta. Então, depois quanto tempo ele demora para fazer contato, marcar, quanto tempo leva até que a negociação se concretize, até que ele vá na consulta. Não só compre a consulta, mas vá na consulta. E por que isso importa? Quanto mais longo e cheio de etapas por exemplo, quando você tem burocracia de plano de saúde, para quem atende por algum plano de saúde, principalmente para quem trabalha com cirurgia, que tem que depender de exame, demora, para conseguir efetivar todo o processo de venda, né? Falta de agenda, quando você tem retorno demorado no consultório, você estica esse prazo e aí você tem oportunidades do seu paciente desistir ou procurar outro profissional. Então, é importantíssimo saber qual é o tempo do ciclo de marcação até a consulta. Então, esse é um índice importante de você considerar. Agora a gente vai pensar um pouco em como montar um funil de vendas, mais ou menos, no contexto médico. O que é isso? A gente vai adaptar o conceito do funil de vendas para captação de paciente. O que é isso?
A gente precisa entender primeiro como funciona. O funil é mesmo o desenho de um funil, né? Quando você coloca lá, tem muita coisa, e aí ele vai reduzir, vai sair menos embaixo. É isso. Essa é a ideia do funil quando se fala em funil de vendas. E quando você tem uma quantidade de interessados, e por isso a gente sempre fala que você mais vai receber não do que sim nas vendas, né? As pessoas mais vão dizer não, obrigado, do que vão comprar de você. Isso é sempre em todas as áreas. Sempre tem mais interessados do que pessoas que compram. Então, é importante entender como isso funciona. Qual é a estratégia por trás disso? No marketing digital ético, ou no marketing ético, que eu não gosto de me apegar só ao digital, apesar de a gente usar muito o digital, dele talvez ser a maioria, nós usamos também campanhas offline, outras ações. Então, no marketing ético, que é o marketing do bem que eu chamo, você tem um Instagram que é informativo, ele serve como uma vitrine, um canal do YouTube com dicas de saúde para aprofundamento, para mostrar autoridade lá e mostrar que você é especialista. Então lá é onde a pessoa assiste você por mais tempo e ela pode te encontrar pelo tipo de conteúdo. No Instagram isso não acontece. Você tem um site otimizado para as buscas no Google, né, usando o SEO, que é o SEO, Search Engine Optimization, que é assim, quando alguém busca a sua especialidade na sua cidade ou no seu bairro, a pessoa consegue encontrar o seu site organicamente sem pagar, sem você ter que pagar anúncio para o Google, mas é legal que você pague também, claro. Você tem participação em eventos que são destinados ao seu público-alvo. Então, por exemplo, um obstetra, ele pode fazer eventos ou palestras ou qualquer tipo de dinâmica ao vivo, seja online ou presencialmente. Presencialmente é muito mais forte, né? Para conscientizar pessoas que estão em idade, para mulheres que estão para ficar grávidas ou que já estão grávidas, né? É que o ideal seria um pouquinho antes. Depende da atuação, depende da forma como você trabalha. Mas se você faz eventos de esclarecimento para pessoas que querem ter um planejamento familiar, alguma coisa do tipo, e é uma obstetra, você consegue atrair esse público. Então, várias formas de atração, você tem que definir cada uma delas. Marcelo, qual a melhor? Depende do seu caso. Com certeza, duas que são obrigatórias é o tráfego pago, você precisa atrair com anúncios. Toda empresa que quer crescer gasta com anúncio pago. Se ela não estiver gastando, ela está deixando dinheiro na mesa. E o outro que é obrigatório é um site, né? Você tem um site com SEO muito bem feito. E não é só fazer o site e publicar. Você precisa de atualização constante, conteúdo relevante, tem uma série de coisas a respeito do SEO. E esses dois são os principais pilares, mas eles são os básicos. Aí você precisa de um Google Meu Negócio, você precisa do Instagram um pouquinho, não precisa ficar atualizando o Instagram tanto, depende um pouco da sua estratégia. Mas já posso adiantar que em abril de 2025 eu não recomendo TikTok. A não ser que você queira ser um influenciador, TikTok é uma perda de tempo. Para a maioria dos públicos, ele não vai ter aderência de captação. Então você define os canais de captação e aí você vai ter uma certa atuação em cada um deles. Cada um deles é um pratinho daqueles que você precisa equilibrar no circo. Você é o equilibrista e os pratinhos têm que estar sempre alimentados com movimento, né? Para você ter todos eles funcionando e não caírem. Então, o que faz isso? Métrica. Você tem que saber o que está acontecendo. Então, número de pessoas que entraram em contato, querendo saber mais sobre a sua especialidade, sobre o atendimento, custos e disponibilidade da agenda, que normalmente é o que eles querem saber, né? E já é um bom começo saber para que tipo de conteúdo, por exemplo, eles procuram. Normalmente, o topo do funil ali, o início, são pessoas que estão em contato para saber sobre a especialidade, o atendimento, custo e agenda. É o básico que a gente enxerga, né? Aí você tem o meio do funil. Então, o topo do funil, que é onde chega mais pessoas, você tem o meio do funil, que é a qualificação e o primeiro atendimento que você faz. Então, qual é a estratégia aqui? A sua atendente, a secretária, ela precisa ser bem treinada para tirar as dúvidas sobre o tratamento, sobre os exames necessários, sobre valores. Ela precisa
é agregar valor à consulta, não dizer que você é uma ótima médica, mas ela precisa saber fazer isso, né? A gente tem na mentoria, na Balance, a gente tem um curso especializado em secretárias, justamente para tornar a secretária mais vendedora, mais esperta nesse aspecto. E qual é a métrica que a gente tem desse meio de funil? Quantidade de pacientes que, depois do primeiro contato, avançam para a primeira marcação. Então, percebe como isso está amarrado lá com aqueles indicadores de vendas? Depois que ele entrou em contato, quais os canais que entram em contato, por onde eles vieram, né? O cara veio no WhatsApp, mas ele clicou num anúncio no Instagram ou no Google? Ou ele já acompanhava, ou ele viu, ou ele veio por indicação. Você precisa saber esse tipo de informação. E o que que isso propõe? Melhorias para você. Explicar claramente a proposta de valor que você oferece. Então, por exemplo, tempo de consulta diferenciado, currículo, experiência naquele assunto, foco no cuidado humanizado, e o que mais você tiver de diferencial. Acredite, tem algumas situações, cidades e cenários que um diferencial pode ser ter um estacionamento, pode ser atender fora do horário, pode ser ter a consulta domiciliar. Então é importante que você olhe para isso com base na melhoria. E aí a gente tem o fundo de funil. A chegada do fundo de funil é quando a pessoa já agendou e comprou de você. Qual é a estratégia disso? Estou falando do funil em 3 fases, a gente tem alguns funis até em 7 fases. 3 é o básico, se você não faz isso, fazer em 3 fases é o melhor que você pode fazer agora, tá? A estratégia é a confirmação da presença da pessoa pelo WhatsApp e você não tem que entrar em contato perguntando se ela vai entrar, se ela vai comparecer. Você tem que entrar em contato dizendo que, olha, a consulta é amanhã, olha, a consulta é hoje, estou te ligando para lembrar e não para confirmar se está tudo bem e se você vem. É isso. E assim, se não houver a confirmação pelo WhatsApp, tem que ligar a gente. É isso. Envio das orientações prévias, né? Então, às vezes tem alguma questão de exame anterior, jejum, documentação, qualquer coisa do tipo. E ter um ambiente acolhedor no dia da consulta. O ambiente acolhedor não é um ambiente chique, é um ambiente adequado à necessidade que ele espera e ao nível do paciente que você atende. Se ele é do público C, você não pode ter um consultório super chique. E o contrário também é verdade, né? O contrário também é validado. Métrica para você saber sobre o fundo de funil, que é quando ele já está saindo, né? Na saída do funil. Taxa de comparecimento, ver como isso tem a ver com aqueles índices de venda, né? Quantos agendaram e quantos realmente aparecem. E índice de satisfação, que pode ser feito com um formulário, aqueles questionários rápidos de NPS, que você adapta para o seu negócio. NPS é um tipo de consulta, é um tipo de formulário que pergunta se ele está satisfeito com o seu serviço, o atendimento e tudo mais, e se ele indicaria você para alguém. Então, quando ele diz que não indica, mesmo quando ele elogia, ele é um detrator. Então, ele não ficou satisfeito totalmente. É importante entender a lógica desse formulário de NPS. Procure por isso. Depois, o que a gente tem? A gente tem a pós-consulta e a fidelização. É uma outra etapa do processo de venda. Qual é a estratégia dessa etapa? É retornar agendado. Então, a próxima consulta. Se possível, o Dr. Flávio faz isso. Ele mesmo já faz ali, é muito rápido, já consulta a agenda e já fala, ó, então vamos já deixar a próxima consulta agendada aqui. Então, essa consulta ela vale para fazer acompanhamentos, ela vale para, inclusive, retorno, para quem vende com retorno, né, para quem atende com retorno, e ela serve também para você criar uma lista de transmissão e enviar lembrete de prevenção. Então, se, por exemplo, a minha esposa, que é infectologista, ela atende PrEP, PEP, HIV, quem já faz acompanhamento de HIV, infecção urinária e, sei lá, essas candidíase de repetição, por exemplo. Então, ela pode ter listas específicas desses assuntos categorizadas para não mandar um assunto sobre HIV para uma pessoa que
que está tratando uma infecção urinária de repetição. Mas, se ela entrega conteúdo que são conteúdos de saúde específicos para aquele assunto que a pessoa procurou, ela está personalizando o atendimento. Isso é muito, muito interessante e é fácil de fazer, né? Você pode criar conteúdos em vídeos ou em e-book e entregar para a pessoa por uma lista de transmissão. Qual que é a métrica aqui? Satisfação do paciente, taxa de retorno e de indicação. Então, algumas especialidades crescem pelo boca a boca, né? Então, se você está em uma especialidade que usa esse tipo de artifício, é importante olhar para essa métrica. Qual que é a melhoria que você pode implementar aqui? Identificar falha na experiência do paciente de acordo com a resposta que ele der nas pesquisas, ajustar processo de agendamento e reduzir tempo de espera no consultório. Isso ajuda demais no pós-consulta e na fidelização. Aonde nós chegamos com essa questão quando a gente fala em equipe de apoio? Você, claro, tem que falar de motivação, cultura, treinamento, gestão, né? E o primeiro item que nós vemos aí, a primeira pessoa que está nessa equipe são as secretárias, depois as recepcionistas, são pessoas diferentes, né? E equipe de atendimento quando você tem. O que é fundamental ver aqui? O primeiro contato com o paciente, que precisa ter empatia, educação, clareza no discurso, precisa querer resolver, né, o problema do paciente. Aqui tem uma questão cultural muito importante de ver, que é se a pessoa quer realmente, ela tem a sua secretária, ela tem que ter clareza da sua missão, dos seus valores, e precisa estar alinhada com isso, para que ela queira resolver o problema do paciente. Isso a gente faz com o quê? Com treinamento, né? Forma de responder dúvidas mais comuns, tipo, aceita convênio, qual o valor da consulta, como é que lida com isso. Não é script para tudo, ela tem que ser uma coisa mais orgânica, mais gostosa de interagir ali, né? Para o paciente. E ter orientações sobre o tempo de resposta, que é as consultas médicas, elas não podem ficar dias sem retorno, né? Para as consultas médicas. Então, precisa desse tipo de orientação. A resposta tem que ser muito ágil. Quais são os KPIs, os indicadores de atendimento que você pode implantar, que são os mais importantes de você usar? Tempo de espera no telefone, esse é um negócio importante, ou no WhatsApp. Quantidade de agendamento concluído versus a quantidade de agendamentos desistências. Recados e mensagens de WhatsApp que foram retornados X horas depois. Então, por exemplo, às vezes as pessoas se preocupam em colocar um bot, um chatbot, né, que responde automaticamente e gasta uma grana com isso para atender fora do horário comercial. Só que ela recebe poucas chamadas no horário comercial, fora do horário comercial no WhatsApp. Então não faz sentido investir nesse tipo de coisa. A gente precisa olhar para onde está realmente sendo útil para a gente, né? Tem que ser otimizado esse investimento. E reconhecimento também é uma coisa importante para você fazer com a sua equipe. Então, você pode trabalhar com bônus, com incentivo para a equipe, com taxa, de acordo com a taxa de comparecimento, quando ela aumenta, né? E com os feedbacks que você recebe dos pacientes, indicando melhoria no atendimento. Então, você pode fazer incentivos para a sua equipe. Outro ponto importantíssimo para você considerar, e isso tem que estar no seu organograma, né? Ética na comunicação. E por que isso é vital para o seu negócio? Diferentemente de um produto, de um serviço qualquer, a área médica ela é regida por conselhos profissionais, você sabe, né? E legislação que restringe você a propagandas exageradas ou promessas de cura. Então, como que você pode proceder com isso? Você pode focar em conteúdo educativo, depoimento sem caráter sensacionalista, principalmente sem citar nomes, não pode parecer promoção, né? O código de ética atualizado, ele está muito claro a respeito disso. E manter honestidade sobre os procedimentos que são realizados e quais são os resultados que eles podem trazer. Deixar muito claro isso. Vamos falar um pouco sobre os erros que matam
o seu retorno de investimento com vendas no consultório? Eu acho que a primeira coisa seria falta de clareza no seu diferencial. O que é isso? Se o paciente não entende por que escolher você e não outro médico, o valor percebido é baixo e aí você não vende. Não vai acontecer. A não ser que aí ele vai brigar por preço, né? E aí, pô, a gente tem um exemplo, há pouquíssimo tempo, uma mentorada nossa chegou numa cidade que o preço médio da consulta da especialidade dela custa R$ 300 na cidade e ela chegou a 650. Como fazer para o paciente perceber a diferença entre eles? Nem todo paciente olha para o preço e entende que o preço mais caro, percebe, né, que o preço mais caro significa mais qualidade. Nessa questão de valores gritantes, sim, você faz inclusive uma seleção por público. Mas é importante olhar para a clareza do seu diferencial. Se você não tem clareza no diferencial, esse valor não é percebido. E aí a pessoa acaba não comprando de você, óbvio. Outro ponto que mata, o segundo erro aqui que mata, são burocracias excessivas. Você solicitar muito formulário para o paciente, ele esperar muito tempo para retornar, falta de flexibilidade no agendamento. E isso normalmente acontece porque você está cobrando baixo, porque você precisa ficar colando um paciente no outro na sua agenda. E aí você tem uma agenda cheia. E a agenda cheia, gente, não é motivo de orgulho para ninguém. Você não tem que ter agenda cheia. Você tem que trabalhar gostoso, em paz. E se precisar esticar alguma consulta, você poder fazer isso, né? E a flexibilidade significa isso. Terceiro erro aí, excesso de dependência de convênio sem estratégia. Quando você trabalha com convênios, você tem que ter uma estratégia. Se isso não é do seu modelo de negócio para você atender em quantidade, viver de convênio é impossível. Você vai trabalhar muito. Então, isso ingessa a sua lucratividade e a tabela de repasse você sabe que é absurdamente baixa, né? Então, ter uma fatia de paciente particular e ter serviço diferenciado pode melhorar muito o seu retorno de investimento. Agora, se você tem intenção de sair do convênio, você tem meios de sair. A gente faz isso na Balance a todo momento. A Balance é muito procurada para aumentar preço de consulta, aumentar faturamento, sair de convênio e sair de planos. Então, você pode considerar que a Balance pode te ajudar com isso. Quarto item aqui que eu posso falar que é um dos erros grandes, assim, o penúltimo. Descaso com a experiência do paciente. Longa espera do consultório, a equipe ríspida, falta de retorno em tempo hábil. Isso vai fazer com que você tenha paciente se afugentando o tempo todo e vai destruir a sua reputação, porque independente do seu atendimento, se ele é perfeito, mas a equipe é ruim, ele percebe isso. E a experiência do paciente é toda a experiência. Um exemplo clássico disso é que se você vai a um restaurante que a comida é ótima, mas o atendimento é terrível, a espera é terrível, os garçons são ruins, você não volta. Ao passo que eu, pelo menos, eu não volto. E eu prefiro ir em lugares que a comida nem é tão boa, mas que o atendimento é excelente. Então é importante entender que a experiência do paciente, a jornada toda do paciente, ela é importantíssima e talvez esse seja o maior erro das pessoas, é quando você tem descaso com a experiência do paciente. E o quinto e último que eu listei aqui, mas tem muitos, claro, né? Que você precisa evitar é não mensurar os números. Que é assim, sem dados de quantos pacientes te ligaram, quantos compareceram, qual a taxa de desistência, você não sabe nem o que corrigir, você não sabe aonde você está e nem para onde você vai. Então, a gente não pode melhorar o que a gente não controla, né? Isso a gente só consegue controlar quando a gente tem dados, né? Minha esposa trabalha com CCH e ela vive falando disso. Se eu não tenho indicadores, eu não consigo melhorar nada. Bom, vamos falar aqui, eu estou falando sem parar, né? Vamos falar aqui sobre estratégia avançada para você alavancar o seu retorno de investimento com saúde. E esse é o próximo vídeo. Essa é uma série de 9 vídeos que você pode assistir fora de ordem,
mas que tem muito mais a ver se você conhecer todos os detalhes, né? Porque eu acabo contextualizando muita coisa nos anteriores. E o ideal é que você assista, então, o vídeo que falta. Aqui eu vou colocar o vídeo anterior. Esse aqui é o segundo vídeo. Eu vou colocar o primeiro aqui. E aí você pode assistir esse primeiro vídeo. E se quiser ser avisado assim que sair o outro vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho aqui. Mas o mais importante, manda um direct para a gente no Instagram, que aí é garantido. Nós respondemos para você lá, avisando, ó, saiu o vídeo das 9 etapas. Então, manda um direct lá falando que você quer continuar assistindo essas etapas. Esse tipo de conteúdo, ele é entregue de forma paga para os nossos clientes, e aí eu resolvi fazer uma experiência de colocar o conteúdo aqui à disposição para encontrar novos interessados, pessoas que estejam mais maduras a respeito da necessidade de crescer o seu negócio e de desenvolver essas frentes que a gente aborda aqui. Então, se isso faz sentido para você, clica aí e vamos embora, vamos assistir o resto.